dos homens e de mulheres no mundo inteiro, mas ainda há muitas dúvidas sobre seus efeitos. Uma delas é se a droga pode causar ataque cardíaco. E a resposta é... Bem, a droga, o Viagra, ele não causa ataque cardíaco. Ao contrário do que se pensa, o Viagra, ele, quando começou a ser estudado, né, lá no final da década de 90, ele estava sendo utilizado, estava sendo estudado para tratar hipertensão e angina e dor no peito. Só que aí se descobriu que um dos efeitos colaterais, né, dessa medicação era facilitar a ereção de alguns homens que tinham disfunção sexual. E dessa forma, a empresa, que era a Pfizer, né, que estava produzindo esse tipo de medicação na época, e tinha a patente dele, resolveu usá-lo com esse fim. Mas, inicialmente, o Viagra ele foi produzido para tratar doenças do coração. Porém, o Viagra tem algumas contraindicações e eu acho que é por isso que a gente está aqui hoje, né, Carla, para conversar. E a gente já poderia até falar sobre quais são elas, né, doutora? Exatamente. O que acontece? O Viagra, ele é contraindicado em pacientes que tiveram infarto e AVC, principalmente nos últimos 6 meses e que não estão compensados ainda do ponto de vista cardiovascular, certo? Como assim? Se o paciente teve um infarto ou um AVC em um determinado momento da vida dele, porém está em acompanhamento com o cardiologista, tomando suas medicações corretamente, já realizou o teste ergométrico, ecocardiograma, e esses exames se mostraram normais, adequados, o cardiologista pode, em consenso com o paciente, permitir o uso dessas medicações de forma esporádica, né, numa dose recomendada para ele, de acordo com a função renal, com a função hepática. Certo? Então, isso pode ser prescrito, mesmo o paciente cardiopata, porém, ele precisa da liberação do médico cardiologista sempre. E é importante que se diga, doutora, que a automedicação, ela não faz bem, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, do Viagra, né? Então, o que acontece? É muito comum a gente ver homens indo ali numa farmácia e comprar o medicamento. Ele pode ser vendido sem receita, doutora? Bem, teoricamente não. A gente sabe que ele é prescrito com receita médica, né? Ele só é vendido, para ser vendido somente com receita médica. Porém, existe todo um mercado negro, né, por trás, né, da venda da pílula azul, né? Como ela é tão conhecida. Então, de fato, muitos homens, inclusive homens saudáveis, homens jovens, que teoricamente não precisariam fazer uso dessa medicação, eles compram e fazem uso de forma recreativa, digamos assim, certo? E é importante falar que não é somente o Viagra, que existem outras medicações com a mesma função, né, conhecidas como Tada, Levitra, e que são medicações também que, se usadas de forma inadequada, ou seja, por um homem, por exemplo, que tem dor no peito, que já sente um cansaço forte, não procurou um médico ainda, não descobriu a causa e toma isso de forma regular, esse grupo de pacientes especificamente, ele tem um risco de ter um infarto, um evento súbito naquelas 24 a 36 horas durante e após o uso, porque a pílula causa uma queda importante da pressão arterial e pode levar a eventos cardiovasculares e eventualmente até mesmo a morte. E aí eu queria aproveitar a oportunidade que eu estou recebendo a doutora aqui no programa, porque a gente está aí no período pré-carnaval, carnaval, e aí a gente sabe que existem as misturas da bebida alcoólica, do Viagra, muitas vezes, inclusive jovens, utilizando essa medicação para ter uma maior potência. E aí eu queria que a senhora também aproveitasse a oportunidade para deixar um recadinho para esse grupo que está assistindo aí ao programa agora. Bem, primeira coisa que eu gostaria de falar, acho que até um ponto-chave dessa entrevista, é que se você é um paciente cardiopata que faz uso de medicações para o coração, especialmente as medicações chamadas nitrato, você não pode fazer uso de Viagra, de Tada, Levitra, porque a associação dessas medicações pode ser mortal, certo? Então, se você é um paciente cardiopata, você vai tomar alguma medicação específica para tratar alguma disfunção erétil, você deve conversar sempre com o seu cardiologista para ele orientar a respeito.
Em relação ao recreativo, não é tão comum. A Isso. gente sabe que o Viagra, ele diminui, né, aquele período refratário que a gente chama, né, entre uma relação sexual e outra, por isso os jovens gostam tanto. Se você é um jovem, assim, você, teoricamente, o Viagra é para quem tem disfunção erétil, porém sabemos que existem muitos, digamos assim, recomendações não, né, pessoas que tomam com outros objetivos. Então, se você usa com esse objetivo, se certificar que você não tem nenhuma doença cardiovascular, que você não esteja tomando alguma outra medicação que possa causar queda da pressão arterial, então os hipertensos, os pacientes que têm algum problema na válvula cardíaca não devem fazer uso de forma nenhuma dessa medicação, tá? E lembrar que se você misturar com bebida alcoólica, com se desidratar por algum motivo, você tem riscos de ter hipotensão arterial severa e evoluir, inclusive, para desmaios, né? E ter efeitos colaterais muito potentes da medicação. Então tem que ter muito cuidado, né, doutora? Obrigada, viu, pela participação no programa. De nada. Agora a gente está quase encerrando o programa Canal Saúde, mas a gente vai ver como é que ficou esse pudim, só que antes eu quero falar da Delicata. A Delicata é uma loja que tem tanta coisa linda, olha, para você aí que está nos assistindo. A Delicata possui 3 anos no mercado teresinense, atuando no varejo também no atacado, com o objetivo de levar conforto e qualidade para os clientes, sem deixar de lado a elegância. Contamos com uma localização privilegiada, estacionamento, além de uma equipe qualificada para lhe atender. Além disso, realizamos todo o serviço de bordados para tornar sua experiência ainda mais personalizada. Inicie o ano letivo com scrubs e jalecos Delicata e volte às aulas com estilo, qualidade e conforto. Os scrubs e jalecos Delicata proporcionam o equilíbrio ideal entre conforto e durabilidade, mantendo você impecável durante todo o dia, tá certo? Então você já pode usar os scrubs tanto no laboratório, na sala de aula ou nas clínicas. Nossos uniformes foram projetados para atender as demandas do ambiente acadêmico. Então já fica aí essa dica para você.